Olha, minha gente, uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia para todos. Mando daqui um abraço bastante apertado, carinhoso para todos vocês. Então hoje, na parte da manhã, meu salário de aposentadoria caiu na minha conta. Eu falei, hoje eu vou fazer uma comprinha. Eu fui fazer até para dar uma reforçadinha, porque esses dias atrás minha filha veio aqui, como diz o caipira, ela fez toda o mercado, trouxe aqui eu tinha um amigo muito simples, muito humilde, ele falava mantenedo. Ele abastecia a casa dele com uma compra, né, quando ele recebia a aposentadoria, ele falava mantenedo. A minha casa, o mantenedo está garantido esse mês. Mas eu fui fazer então para dar uma reforçada. E eu gastei no cartão R$ 147. Eu fiquei até na hora assim, eu falei, mas eu comprei tão pouca coisa, né? Eu comprei de caro, eu comprei um pacote de café de 500 gramas e 1 quilo de carne. Depois foi só coisinha pequena, filtro de café, coisinhas miúdas, e chegou nesse ponto. Tudo bem, a gente já está acostumado, sabe que as coisas não estão baratas mesmo. E daí eu cheguei em casa aqui, guardei as coisinhas, sentei ali fora no meu lugar, que eu gosto de ficar sentado sempre. Inclusive aqui está chovendo hoje, uma chuva bastante gostosa, muito mansa, não tem trovão. E estava necessitando também dessa chuva aqui. Aí eu estava com o pacote que eu esvaziei, tirei as coisas de dentro e eu vi o comprovante, né, do caixa, o eletrônico, né? Daí comecei a olhar, porque eu estava preocupado com o valor que eu paguei tão alto. Falei, meu Deus, mas será que não tem coisa errada? Falei, vou olhar. Eu nunca olho. E daí quando eu vejo lá o valor, o total 147, embaixo eu vi a quantia de imposto que é cobrado. A quantia de imposto, eu acredito que do governo federal, né? Com certeza que é. Gente, faltou 20 centavos para R$ 47. Então uma compra de R$ 147, praticamente R$ 47 é imposto. É imposto. E daí eu fiquei assim, horrorizado até, porque eu achei assim, as coisas tá caras, mas eu não achei que a quantia de imposto do governo cobrada em cima da população do Brasil era tão exagerada como está. Certo? E daí eu começo a ficar revoltado, porque eu começo a ver que ainda tem pessoas que se iludem com esse governo nefasto que é esse governo do Lula e desse Fernando Haddad, que é o seu ministro da Economia. E acredita e vota nessas pessoas. Os caras não pegam um papel, não olham as coisas que estão acontecendo dentro do nosso país. Certo? Quando tiram o governo Bolsonaro, que era um governo que queria devolver para a população o poder de compra, né, tirando impostos, que ele fez isso contra o sistema, né, que toda hora, a todo momento estava atormentando a governabilidade do nosso presidente Bolsonaro. Foram 4 anos dessa turma de vagabundo em cima do presidente Bolsonaro, proibindo o presidente de governar. E acabaram até prendendo inocentemente o Bolsonaro e mais os patriotinhas nossos que estavam se manifestando na frente do quartel. Eu tenho uma revolta tão grande quando eu falo dos patriotas estar na frente do quartel, gente, porque todos nós sabíamos que o exército brasileiro abraçava o povo brasileiro, sempre foi assim.
era uma tradição, e o povo se sentia seguro estar na frente de um quartel militar. Principalmente na capital, Brasília, no comando. E essas mesmas pessoas, esses párias, esses inojentos, foram os responsáveis por prender as pessoas, enganar as pessoas. Então eu me revolto muito, porque eu sempre fui um ex-militar que amava o meu exército brasileiro, sabendo que ele tinha cometido muitas coisas que eu não gostava. Mas eu gostava ainda, porque eu fui criado dentro de um regime militar, eu cresci dentro do regime militar. Eu vivi bem dentro do regime militar, mesmo sendo humilde, pobre, a minha mãe lutando, e eu já comecei a trabalhar muito cedo, a minha irmã, mesma coisa, certo? Mas a gente vivia feliz. Então eu não tenho que reclamar de governo militar. Eu não tenho motivo para reclamar de governo militar. Ah, mas você então não estava a par, você não se inteirava das barbaridades que eles faziam. Não, porque eu estava trabalhando. E essa mesma galera que está hoje nos governando era a galera que perturbava aquele tempo. Porque o que eles queriam era o poder, sempre foi o poder. E eles estão no poder. Isso já faz mais de 20 anos. Certo? Já. Então, esse aqui é assunto para outra. Vamos deixar até para lá, porque. Senão eu fico muito revoltado. Até eu quero trocar o nome desse canal para Política e Humor. E eu vou trocar, vou fazer política e humor, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estar sempre alegre, mesmo sofrendo todas essas controvérsias que existem aí nesse desgoverno do presidente Lula. Porque eu me sinto no meio da galera também, eu faço parte da direita, da esquerda, porque eu convivo entre petista, bolsonarista, eu sou bolsonarista, né? Eu convivo no meio de todo mundo se dá bem no municipal, assim, onde a gente vive. Não tem malquerença porque eu tenho um político de estimação, a não ser esses cabeças que são o Bolsonaro de um lado, o Lula do outro. As pessoas têm as preferências, mas brigar por essas pessoas, ninguém briga. Aqui não, pelo menos aqui em minha cidade não. Eu acredito que é em centenas de cidades no Brasil aí que o povo está só querendo saber de trabalhar, de querer procurar um serviço melhor, uma coisa que ele ganhe mais, porque a coisa está feia, só que eles pintam que a coisa está tudo bem. O Brasil está ferrado, está lascado. Eu ia falar uma besteira, certo? Mas eles sempre dão um jeito de mostrar que está tudo bem aqui. E quando você fica olhando esse tipo de imposto, você fica pensando assim, gente, mas como é que tem tanta gente com o olho fechado, parece que está cego e ainda acredita que esse governo é um governo bom e vota nele. E nós estamos na iminência dele ter um quarto mandato dentro do nosso país, que será o fim para todos nós. Certo? Porque ele não tem condição mais de governar esse Brasil. Já chega, o estrago que essa gente fez dentro do Brasil, já deu. Isso já vem de anos, não é só do governo de PT, não. Veio para trás também, Fernando Sarney. Essa gente roubou demais do Brasil, gente. Certo? A gente fala assim, nós temos a Amazônia já tem dono. E garanto para você que tem centenas de brasileiros que são donos da Amazônia, que ele nunca nem vai usar. Ele compra por satélite. Tem 30 mil alqueires aqui. Compra não, né? Garfeia. Porque tudo uma corrupção que está instalada dentro do governo é uma coisa que não tem limite. Né? Parece que juntou tudo quanto é desgraça que existe dentro do Brasil e colocar dentro de Brasília. Certo? Hoje está impossível
né, de você pegar e limpar esse país. Não tem como. Tá os três poderes, tudo de mãozinha dada. E o povo com a boca fechada, não pode falar nada, você não pode se manifestar mais. Todo mundo está com medo. Porque nós elegemos uma cambada de vagabundo que está dentro do Senado, dentro do Congresso Nacional. É claro que existem exceções, eu sei que existe. Tem muita gente que é comprometida sim com as coisas boas para nós, para o brasileiro. Mas no meio de uma matilha de cachorro, né? Alcateia é lobo, né? Eu acho que eu vou mudar para alcateia. De gente corrupto. Eu não sei o nome que eu dou. Eu não sei o tamanho da vergonha que eu sinto. Mas daí eu volto aqui, olho, começo a olhar e falo, meu Deus, mas por que aquela pessoa ali, ela acha que o PT é a salvação dela? Eu fico impressionado. Falei, mas não pode. Mas não, é porque ela é simples, ela não entende, ela é doutrinada. Eu conheço um monte de gente simples, humilde, pobrezinho, vive catando lata, lixo na rua e não vota nessa desgraça. Mas tem gente que ele quer ser escravizado, ele gosta. Ele adora ser escravizado. E daí a gente fica pensando, mas será que isso vai mudar um dia? Não sei. Eu não sei. Não sei, e muitas vezes eu fico sem esperança. Né? Porque eu só vejo, todo dia vem no meu celular, e agora que eu comecei a fazer vídeo de política, principalmente eu fico olhando muito sobre a política, já olhava. E daí você vai vendo sempre escândalo. Todos os governos do Lula, muitos escândalos, muita roubalheira, muita corrupção. Mas o povo continua acreditando que esse cara é bom. Que coisa. Né? Agora nós estamos vendo esse escândalo aí do Banco Master, que o Lula tá atolado nisso até o talo, mas estão tentando encobrir tudo. Por isso que o STF está com prova, está na PGR, certo? Porque na verdade eu fico mais triste ainda, porque vocês estão vendo, eu estou falando tanta tristeza aqui. É saber, gente, que tudo isso vai virar em pizza. E todo mundo, tanto a direita como a esquerda, sabe que essas pessoas devem. Todos nós sabemos. Mas nós não podemos fazer nada. Quem pode fazer foi aqueles que nós mesmos elegemos. Senadores. Deputados também. Mas principalmente senadores. Porque eles estão todos envolvidos, uma grande parte dessa gente, inclusive o seu presidente. E o nosso presidente do Congresso também, tal de Hugo Mota, também praticamente não governa a Câmara de Deputados, porque o pai dele deve na justiça. Então, cada vez que ele quer fazer alguma coisa boa, eles mostram a pontinha do papel do que pode acontecer para o pai. Imagine se isso vai continuar e você vai continuar
você que é aí do estado dele, que eu nem sei e não quero saber também, que é nordestino, vai continuar votando no Hugo Mota? Porque ele tem um rabo preso. Vocês vão votar novamente no Alcolumbre? Porque ele também tem o rabo preso. E muita gente tem o rabo preso, porque ali todo mundo tem um rabinho preso um com o outro. Né? Hoje saiu uma notícia aí engraçada do celular do Vorcaro, né? Do dono do Master, que ele tem gravado, tá no celular dele, uma festa que fizeram lá na Bahia, lá num lugar chamado Trancoso, né? Uma mansão. E foi gravado lá e é um escândalo muito grande, onde tinha a participação de 2 ou 3 ministros da nossa corte maior, né? E daí saiu o tal do Pica das Galáxias. É um vídeo que foi gravado, por enquanto ainda não apareceu, porque o celular que vai detonar a República Brasileira está na mão de quem? Tá na mão, é igual o Lula falou, você vai pôr a raposa para tomar conta do galinheiro. Você acha que essas provas que vão ser encontradas vai aparecer para o povo? Vai aparecer só o que você não é nada, sempre não é nada. E vai ficar por isso mesmo, sempre não é nada. É eles que têm a razão, é eles que sabem tudo, a polícia que faz como quer, que é na mão deles. Eu sei que não são todos os policiais que são cooptados por esse tipo de gente aí, por essa bandalheira. Inclusive eu conheço gente que estava mais dentro e preferiu se afastar e ficar em outro setor que não tinha contato com essa galera do mal que está hoje dentro da polícia. Tanto tem na Polícia Federal, como tem em todos os setores do Brasil, né? Do sistema aí. É isso aí. Então, no Brasil nós estamos assim um tanto mais calmo, não tão diferente como está no Irã. Né? Aquela polícia que os iranianos, que os atolá têm lá para oprimir o povo, matando, cancelando o CPF de meio mundo lá, que já passa de 50 mil pessoas, sei lá quanto, eu ouvi falar, né? Não sei se, mas eu acredito que sim. Supostamente. A diferença é que lá eles chegam a via de fato, mas aqui no Brasil eles só calam a gente, sabe? Manda prender na papuda, assim, na colmeia. Então eles têm que ficar quieto. A gente pode falar um pouco, fazer um pouco de, sei lá, supostamente, né? É isso aí que acontece. Mas é isso aí, gente. Vamos continuar pagando o imposto certinho e olha, gente, e ele está querendo pegar mais imposto ainda, você entendeu? Não vai parar por aí, tá? Vem o segundo mandato ainda, né? Que ele quer mais um mandato, segundo não, quarto mandato, sei lá. Mas eu espero que Deus ore por essa nação aqui e eleja o presidente Flávio Bolsonaro, né? Para dar uma amenizada nessas coisas que estão acontecendo e para tentar pôr o Brasil nos trilhos e começar a andar de novo com mais justiça, com mais compromisso, né, de nação. Um presidente que tenha esse compromisso, né? Juntamente com a Câmara de Deputados, senadores, o próprio Supremo Tribunal Federal. Quem sabe essas mesmas pessoas que estão lá começam a andar na linha, né? É isso aí, a esperança é essa. Forte abraço, beijo no coração.